Então, parando para refletir um pouco sobre esse assunto, eu fiquei pensando que talvez a gente esteja passando pela maior crise da indústria audiovisual da nossa geração até agora. E de acordo com a nossa realidade, o que a gente está passando aqui, está cada vez mais difícil, né, a gente conseguir fazer um cinema de acordo com aquilo que os padrões internacionais que a indústria pede. Eu acho que nos momentos de crise é quando as coisas tendem a florescer. Vendo por um lado mais otimista, né, como uma pessoa que olha o copo meio cheio e não meio vazio, eu acho que nesse momento a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo e o que é melhor fazer em cada momento. É uma questão bastante complexa a princípio, mas eu queria começar respondendo ela pensando justamente numa ideia de uma história do cinema, né? A gente sempre fez um cinema muito focado em trabalhar sobre as nossas realidades, né? E isso é natural de todos os cinemas nacionais, né? A parte de um cinema hollywoodiano tradicional, que a qual a gente acabou se acostumando muito pelas relações de mercado, os cinemas nacionais eles sempre trabalharam muito na chave de explorar também as culturas de cada país, né? Um ato muito poderoso que o cinema tem, um poder muito poderoso que o cinema tem, é o poder de identificação, né? Uma das grandes maneiras que a gente pode acessar isso é através do reconhecimento, né? Eu entendo que os filmes, ainda que eles ganhem forma a partir daquilo que é singular a cada cineasta, de alguma maneira a origem das nossas narrativas, a origem dos nossos discursos, das nossas imagens, não somos nós realizadoras, né, ou realizadores individualmente. Por quê? Porque quando a gente fala de linguagem, entendendo a linguagem no sentido ampliado, né, não só a linguagem da palavra, mas também a linguagem, por exemplo, audiovisual, a linguagem cinematográfica, a gente já está falando propriamente de algo que é posto em operação a partir do coletivo, né, do social, algo que é compartilhado. Eu acredito num cinema que reflete essa brasilidade a partir do momento em que há uma pluriversalidade narrativa, a partir do momento que a gente consegue ver essa diversidade nas telas. Ou seja, a partir do momento que a gente vê e ouve diversos pontos de vista, diversas histórias, diversas crenças, diversas estratégias de existência, né? Nem que seja, que caminham para apresentar esse Brasil plural. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento de pandemia para reflexão, mais do que se preocupar com realização. Por quê? Porque eu acho que tudo tá mudando, tudo pode mudar. E talvez a gente correr atrás de tentar fazer um cinema como as tendências ditam, como a gente vê fora do país, como a indústria americana, ou como um cinema mais comercial mesmo, assim, seja uma coisa meio inviável para nossa realidade de agora. Isso não quer dizer que você, como artista, não vai poder criar, não vai poder desenvolver os seus projetos. O Gustavo Dal, ele escreveu uma crítica em 2000 e pouco falando sobre o filme Pequeno Dicionário Amoroso, e ele falava sobre como o filme possibilitava uma identificação dele com a tela. Ele olhava para a tela e podia dizer: "Eu sou quem eu sou". Isso é uma capacidade que todos os cinemas nacionais proporcionam ao seu povo, né? O cinema francês, o cinema italiano, todos os cinemas, eles refletem muito das suas sociedades porque os cinemas eles estão, assim como a cultura, muito ligados ao seu meio, né? Os cinemas são sempre, os filmes e as culturas são sempre produtos das pessoas que estão aqui, né? Afinal, a nossa arte, a nossa ideia, ela está muito ligada a essa coletividade. E sendo assim, ao meu ver, em alguma medida, em maior ou menor grau, todo filme é atravessado de algum modo politicamente, né? Todo filme traz algo da ordem do político naquilo que a gente pode entender, né, como da ordem do que é da comunidade, daquilo que é da polis, assim, né? Política pensando nesse sentido, não necessariamente só no que tem a ver com o poder público ou com a administração pública e tudo mais. E já que a gente está falando de brasileiros e brasileiras com inúmeras
possibilidades culturais e com uma herança enorme, assim. Então, eu acredito nisso, que o Brasil, que o cinema reflete a nossa brasilidade a partir do momento que a gente consegue ver essas diversidades. Se a gente não consegue, é porque ele não está refletindo, né? Eu acho que a gente tem que ter, como artistas e como realizadores, a gente tem que estar muito claro da nossa realidade, do nosso contexto histórico, econômico, nosso contexto cultural e aproveitar desses momentos de crise para se libertar e tentar achar novas maneiras de fazer as nossas histórias acontecerem, nossos filmes acontecerem. Eu acho que também essa é uma boa oportunidade para a gente começar a questionar a nossa originalidade como cineastas brasileiros. Então, eu acredito que o fazer artístico, né, e em específico o cinema, a realização de filmes, e pensando aí mais especificamente fazendo filmes no Brasil contemporâneo, está sempre imbuído de uma certa responsabilidade social, por assim dizer. É natural e, enfim, necessário que a gente saiba lidar com isso, né? Que a gente não negue essa nossa formação para tentar simplesmente copiar ideais ou técnicas estrangeiras, né? Que a gente consiga desenvolver um nosso estilo para a gente se comunicar com as nossas pessoas, né? Então acho que talvez seja um bom momento para a gente fazer nossas artes com as nossas próprias mãos, da gente se aproximar mais do nosso trabalho, independente de equipamentos, de orçamento, usar essa limitação a nosso favor. Muitas vezes na arte, a limitação é uma coisa que ajuda, é uma coisa a mais. Aquela história, né, do menos é mais, assim, ela pode ser aplicada muito na arte, assim. E muitas vezes é graças a essas limitações de recurso que grandes ideias surgem. Então eu acho que a gente não precisa ficar tão preso aos formatos de produção tradicionais, aos formatos de produção clássicos dos grandes cinemas de estúdio, mas pensar sim que essa é a nossa realidade, essa é a nossa estética. E essa também acredito que seja talvez uma das bases para a gente lançar essa segunda parte da pergunta, né? Quais são os filmes possíveis dentro do nosso cinema? Eu acho que são esses, assim. São os filmes que vão nascer da realidade também. Afinal, obviamente, todos os filmes são possíveis, né? Você pode construir o seu projeto de cinema a partir do que você quiser, né? Você pode construir o seu estilo a partir do que você quiser. Mas eu acho que um cinema que proponha outras coisas, um cinema diferente do cinema que vem sendo feito no momento, um cinema possível, um cinema do futuro, um cinema do amanhã, ele vai nascer dessa cumplicidade das pessoas com a realidade. Talvez eu não saiba, né? Não possa responder, dizer quais são os filmes que eu considero possíveis a nós nesse momento, mas definitivamente me parece que na urgência do contexto, do momento, mais do que nunca é necessário que nos seja possível fazer filmes que em alguma medida estejam implicados nisso que eu estou chamando de política. E aí, pensando nesses filmes possíveis, particularmente me interessam as imagens que não estão disponíveis dentro do nosso imaginário. Então, são imagens que são difíceis da gente encontrar na realidade. Por exemplo, se a gente pensa na população negra, né? Qual é a minha primeira memória, qual a primeira imagem que chega pra gente no nosso imaginário? É essa imagem que não me interessa. Eu acho que fazer cinema é uma atitude política, independente do que você está falando, do que você está dizendo. Fazer cinema no Brasil já é uma atitude política, já é uma atitude de resistência, já é uma forma de você lutar para se expressar, para levar até as pessoas um pouco dessa poesia que cada um tem para dizer. Desse contato nosso com essas nossas pessoas, né?
E isso está também no processo de realização. Está em você chegar, se aproximar, filmar nas locações, filmar com as pessoas das cidades. Isso não significa também abolir, sei lá, abolir atores, só trabalhar com não atores, neorrealismos e tal. Não, isso só significa se aproximar, aproximar o cinema das pessoas. Essa é a nossa realidade. Cada um tem uma realidade. Eu tenho uma realidade, você tem outra, e você tem que fazer o seu filme de acordo com aquilo que você é, de acordo com a sua realidade. Enquanto você não conseguir encontrar a sua própria essência, você vai ficar buscando em outros, fora, e às vezes isso pode não soar muito autêntico. Então, mais uma vez, eu acho que isso é o que me anima nesses momentos de crise, eu me apegar ao que eu tenho, eu refletir sobre a minha obra e buscar maneiras autênticas, legítimas de estar mais próximo da minha obra e poder fazer ela de forma mais original possível, sem mirar apenas numa realidade que está totalmente distante de mim, assim. Eu penso nessas imagens que o nosso imaginário não consegue acessar. Então, até mesmo nas minhas pesquisas, é isso que me interessa, pensar essa fabulação, pensar esses lugares que não estão sendo visualizados pela nossa capacidade visual de comunicação. E com essa ressalva, né, de que quando eu falo isso, eu não quero dizer no sentido de posicionamentos objetivos ligados a embates e questões que estejam postas para o coletivo. Para mim, eu acho que o caminho nesse momento é de reflexão sobre a sua própria obra e que maneiras que você pode achar para se expressar melhor através do seu cinema. Buscar a sua estética de acordo com os equipamentos que você tem a mãos, com a equipe que você tem a mãos. Tentar se encontrar mesmo, aproveitar esse momento que tá tudo meio parado e tentar deixar a fase de realização para depois e se focar na parte de reflexão da obra. Mas filmes que de alguma maneira são feitos conscientes de que quando a gente coloca imagens e discursos para circular na sociedade, entre as pessoas, há uma responsabilidade nisso, né? A gente está construindo com as nossas imagens e com as nossas narrativas, a gente não está só refletindo um mundo que já existe, mas a gente está também produzindo o mundo no qual a gente vive. Quais são os mundos possíveis, né? Quais são as imagens que podem nos dizer quais são os mundos possíveis e quais são as imagens que podem nos estabelecer caminhos diversos para a gente construir um mundo que caiba a todo mundo. Eu acho que não é um momento de desanimar, pelo contrário, é um momento da gente refletir sobre a nossa obra, reunir forças para quando essa fase de crise passar, a gente está com ideias muito bem definidas nas nossas mãos. Eu queria deixar basicamente sim um convite, né? Um convite para vocês pensarem o cinema junto com as pessoas das suas realidades, junto com as pessoas que vocês querem fazer os filmes. Afinal, não vai haver um cinema senão pelo contato com o outro.